Olá, Sam, e boa noite para os ouvintes. Eu me chamo Cida, falo aqui da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Primeiro, quero falar que sou uma grande fã do seu trabalho. Às vezes, escuto que até esqueço das horas. E todo dia tem que ter um relato para assistir, senão nem consigo dormir. Sou fã principalmente das histórias de lobisomem, já que na minha família tem vários causos assim, e não só uma, nem duas pessoas que me falaram, mas toda a família relata que foi real, e que um lobisomem tirou o sossego de todos por muitas noites. Apesar de morar aqui no Rio de Janeiro e ser natural daqui, a minha família inteira é natural de outro estado. Meus pais são naturais da Paraíba, de um pequeno interior de Santa Rita. Lá foi onde nasceram meus pais, avós e bisavós. E esse caos gira em torno das 3 gerações. Contarei o primeiro caos que se tem conhecimento na família, contado pela minha bisavó, que infelizmente não cheguei a conhecê-la. A minha bisavó teve 13 filhos, sendo 5 mulheres e 8 homens. Todos trabalhavam na roça e criando animais. Moravam todos em uma casinha de taipa no meio do agreste do sertão, praticamente no meio do nada. Luz e água era coisa que não se tinha. Por isso, diariamente eles tinham que ir buscar água no açude. Faziam esse caminho 2 vezes no dia. Com a ajuda de um burrinho, não precisavam carregar água nas mãos, pois era para mais de hora de caminhada. Contava minha bisavó que um dia, pela primeira vez, eles cruzaram um caminho de um certo homem, que estava sem roupas e na beira do açude, sentado e como se estivesse falando sozinho. O meu bisavô mandou eles irem por outro lado, temendo passar por ali, e o homem querer fazer alguma coisa com eles. Também porque o sujeito estava sem roupas e não queriam traumatizar nenhum dos filhos. Eles andaram mais um pouco e ficaram numa distância boa daquele homem, que continuava no mesmo lugar, mas que agora olhava diretamente para eles. Meu bisavô pescou a traíra e torrou ali para os filhos comerem, na desculpa de saber o que o homem queria e também fazer uma bondade. Pegou um pedaço de peixe com farinha e levou para aquele sujeito. Ele foi, deixou o peixe e até que conversou um pouco com ele, e depois voltou. Meu bisavô disse que o homem falou que estava esperando o seu parceiro voltar de casa, pois tinha ido pegar uma roupa para ele, que havia se perdido no rio, enquanto mesmo tomava banho. Contou também que morava ali perto, que tinha umas caieiras de carvão e estava buscando lenha para queimar. Porém, meu bisavô achou estranha a história do sujeito. Estava em fevereiro, em pleno inverno brabo da Paraíba. As madeiras que tinha estavam tudo molhada, ou se não todas floridas. Como o sujeito ia fazer carvão com a madeira verde, isso estava errado, pensava ele, e boas intenções era o que ele não tinha. Minha bisavó disse que eles ficaram ali mais um pouco, e não se lembram de ter visto se o homem foi embora ou se continuou ali. Mas se sabe que quando foram voltar para casa, eles pegaram outro caminho diferente do habitual. Disse também que não foram seguidos e chegaram em casa bem. Ao menos era isso que eles pensavam. Nada aconteceu naquele dia, Sam, e nem nos dias que se seguiram. Inclusive, eles nunca mais viram aquele sujeito. Porém, meu bisavô ainda estava com uma sensação estranha. Eu fui até a casa de uns conhecidos, mas não viu aquele homem. Perguntou aos conhecidos se alguém por ali estava fazendo carvão, mas ninguém sabia também. Como nada tinha acontecido, ele até deixou para lá, mas não baixou a guarda em nenhum instante. Dizia minha avó que meu pai era filho de índio
Eu pressentia quando as coisas ruins estavam para acontecer. E às vezes, até dizia como que ia acontecer. Inclusive acertou quando disse para minha bisavó ter muito cuidado quando fosse buscar água. Disse apenas isso, e não se explicou. E aconteceu do jeito que ela menos esperava. Bom, Sam, passou o tempo e aquela história não foi esquecida. Inclusive, meu bisavô reforçou as trancas e pegou 2 cachorros com seu compadre, caso alguém fosse tentar invadir sua casa. Os cães latiam muito, segundo minha avó. Eram muito ariçados e latiam até para o vento. Então não tinha como saberem quando era perigo ou apenas uma coisa comum. Mas ainda assim eles ficaram com os cães. Até pensou em devolvê-los. O que seria um grande erro, como contava o meu bisavô. Mas que graças a Deus eles não fizeram isso. Era noite de festa. Meu bisavô tinha matado um porco e passou o dia fazendo carne de lata. No terreiro mesmo, junto com os filhos. Sempre que isso acontecia, aparecia 1 ou 2 conhecidos para ajudar. Esse dia, foi a vez de um tio bisavô e um certo vizinho. Eles ficaram numa prosa boa bebendo pinga e comendo carne de porco com farinha. Ali ficaram até umas horas, e quando foi escurecendo, foram todos dormir. Em certa hora da madrugada, minha bisavó se levantou. Era noite seca. Ele estava com muito calor. E fui até a sala para tomar um copo d'água. Ela pegou o copo, encheu e bebeu. Enquanto tomava sua água, notou uma coisa estranha. Os cães não estavam latindo. Estava um silêncio que há tempos não se ouvia, já que de vez em quando era normal ouvi-los latindo. Ela então foi abrir a parte de cima da porta para ver o que estava acontecendo, se eles dormiam ou se tinham fugido. Quando abriu, ela logo viu os 2 cachorros no pé da porta, encolhidos e chorando muito. Estavam acuados e chorando. Assim que ela levantou a cabeça e olhou na direção onde o porco havia sido tratado, viu uma coisa grande comendo a terra suja com o resto de porco, a parte que não aproveitaram. O bicho comia aquilo com muito gosto, bufava e grunhia que nem uma pessoa. Assustada, ela deu um grito e trancou a porta de uma vez. Correu para o quarto e avisou o meu bisavô, que saiu para ver o que era, mas aquele ser já estava bem longe. Essa foi a única vez que algo do tipo aconteceu perto de casa. Os outros eventos foram ou na rua, ou enquanto eles voltavam de algum lugar. Que aqui, se eu for contar, vai virar um relato muito extenso, já que quero contar o caos mais arrepiante da minha família, sendo que este aconteceu com muitas pessoas que viram o mesmo lobisomem. Esse caso ouvi da minha mãe, que ouviu da minha avó, uma história vivida por ela, enquanto estava grávida da minha mãe. Isso foi em meados da década de 60 ou 70. Minha avó estava grávida do 2º filho, da minha mãe no caso. Ela raramente saía de casa por conta de como estava, e também porque o povo era muito supersticioso. Diziam que as coisas que rondavam no mundo poderiam procurá-la, como por exemplo o lobisomem, que dizia que ia atrás de criança pagã, até mesmo se essa estivesse no ventre da mãe. A minha avó, apesar de não sair, ainda trabalhava na roça e fazia as coisas de casa. Mas chegou uma época que estava insustentável e ela não pôde mais fazer praticamente nada. Minha avó era bem forte na época. Ficou inchada de tão gorda que ficou durante a gravidez. Meu avô trabalhava muito e quase todo fim de mês pegava um pau de arara para ir até a cidade, para vender as coisas que colhia, ou comprar algo para dentro de casa. Apesar de fazer isso, meu avô não se sentia bem,
quando ficava muito longe da família, já que não gostava de sair à noite, principalmente nas épocas de lua cheia, devido às histórias anteriores. Porém, em uma dessas vezes, ele precisou levar minha avó junto, pois teria de fazer um exame, um dos últimos exames que ela fez. Mesmo com receio, decidiram fazer a viagem no pau de arara, meio de transporte muito comum na época, junto com outras pessoas daquela região. A minha avó foi para o hospital, enquanto meu avô foi para o centro vender uns feijões maduros. Ele vendeu tudo muito rápido e prontamente seguiu para o hospital para encontrar com minha avó, mas o atendimento de lá demorou muito, sendo que ela foi atendida às 7 da noite. Saindo de lá por volta das 8h30, iriam ter de enfrentar aquela estrada à noite, mas por sorte, não estariam sozinhos. Muitas pessoas faziam a mesma rota que a deles. Era uma noite de lua cheia, Sam. A estrada era longa e deserta, iluminada apenas pela luz da lua, que estava bem cheia no céu. Todos estavam conversando e rindo para passar o tempo, mas meu avô permanecia em alerta. Ele estava com uma sensação estranha, um pressentimento de que algo não estava certo, e ele não estava completamente errado. Enquanto o pau de arara seguia devagar pela estrada de terra, de repente ouviram um barulho estranho vindo do mato, bem ao lado do caminho, e logo um silêncio ensurdecedor tomou conta do ambiente. Todos pararam de conversar. Foi então que um grunhido grave ecoou pela estrada, e todos olharam na direção daquele som. De repente, algo saltou do mato para a estrada. Todos viram aquele vulto preto se aproximar, e com um pulo, subir na traseira do carro, olhando fixamente para todos. Era um lobisomem. Focinho de porco, corpo fedorento, orelhas grandes e caídas, e todo peludo. O bicho era o próprio diabo em pessoa. Aquela coisa grunhia e rosnava, balançando o pau de arara com sua força descomunal, enquanto as pessoas gritavam de medo. Alguns até tentaram pular do veículo, enquanto outros simplesmente se encolheram, paralisados de medo. Meu avô, junto com outro homem de muita coragem, pegou um pedaço de madeira que estava no veículo e tentou afugentar aquela criatura, gritando para que ele se afastasse. Minha avó estava desesperada, rezava e segurava a sua barriga, temendo pelo seu bebê, já sabendo que ele só podia querer o seu filho. O lobisomem parecia cada vez mais agressivo, mas ao ouvir o som de um tiro, disparado por alguém que estava no grupo, ele finalmente recuou. Com um salto impressionante, a criatura desapareceu novamente no mato, assim como veio, deixando todos abalados e sem palavras. Depois disso, nem preciso dizer que todos ficaram assombrados com o que tinha acontecido e ficaram olhando de um lado para o outro da estrada, temendo que o bicho estivesse à espreita. Mas por Deus, aquele tiro afastou o infeliz e foi embora sabe-se lá para onde. Antes de descer, alguns conhecidos se ofereceram para acompanhar meus avós até em casa, já que todos diziam que o bicho só atacou o pau de arara por causa do bebê da minha avó. Mas aquela fera não apareceu no caminho, graças a Deus. Essa história passou de geração em geração na minha família, Sam, e até hoje é contada com detalhes assustadores. É por isso que sempre digo, existem coisas nesse mundo que não conseguimos explicar, mas que devem ser respeitadas. E o lobisomem é uma delas. Eu nunca o vi, mas espero que nunca o veja na minha frente. E nem desejo que isso aconteça um dia. Espero que tenha gostado do meu relato, Sam.
Desejo uma boa noite a você e aos ouvintes do canal. E tomem muito cuidado com o lobisomem, pois ele pode estar à espreita. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.